Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje, no comentário político de hoje, eu não poderia falar de outra coisa que não da queda do ministro da Saúde, né? Não passou nem um mês que o ministro Mandetta praticamente pediu para sair, né, por incompatibilidades com o presidente da República, e agora o ministro Tait, ou Taik, não sei pronunciar o nome dele, ele também pediu para sair por incompatibilidades com a política traçada pelo presidente da República. Aparentemente, Mandetta e Taik, eles queriam seguir as diretrizes da ciência e seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, enquanto o presidente queria seguir as suas próprias diretrizes. A mensagem do comentário de hoje pode até ser um pouco dura para aqueles que são seguidores do presidente, mas a realidade é que o presidente da República, ele quer fazer recomendações médicas sem nunca ter entrado na universidade. A mensagem é essa: o presidente quer fazer recomendações médicas sem ser médico e mais, sem nunca ter entrado na universidade. Veja, eu sou graduado, mestre e doutor em Direito. Eu tenho um título máximo que uma universidade pode dar na minha área de formação, que é o título de doutorado, né? Pós-doutorado não é nenhum título acadêmico, é um estágio de pesquisa. Embora eu tenha passado essa graduação, mestrado e doutorado na universidade, uma graduação em Direito 5 anos, mestrado 2 anos e doutorado 4 anos, façam as contas aí, quanto tempo eu fiquei aprendendo a fazer pesquisa, no caso pesquisa jurídico-política, eu não me sinto à vontade para falar qualquer coisa das áreas que não são as minhas áreas, que é o direito constitucional e sua interseção com a ciência política. E eu passei esses tempos, 5 mais 2, 7, mais 4, 11 anos na universidade, né? E alguém que nunca entrou na universidade quer ficar dando pitaco do que é a ciência, do que a ciência deve fazer. Claro, e aqui eu entro na minha área de expertise. Eu não vou ficar falando para vocês de cloroquina, né? Por quê? Porque eu não entendo. Não entendo disso, apesar de ter me formado esses 11 anos enquanto pesquisador da área jurídica, eu não entendo da área de ciência. Imagine quem nunca entrou na universidade. Eu quero falar para vocês sobre arranjos institucionais e conformações institucionais. E a primeira coisa que eu digo é que sim, o presidente da República, do ponto de vista jurídico, ele tem o direito de definir qual é a política que vai ser seguida em determinada área. Por quê? Porque ele é o chefe da administração pública federal. E sim, os ministros são meros auxiliares do presidente da República. Só que os estudos da ciência política mostram que para você saber como funciona uma determinada área, uma determinada instituição, você tem que entender também a história institucional. E nós não estamos falando de qualquer ministério. A gente está falando do Ministério da Saúde. E o que é a saúde desse ponto de vista mais macro? A saúde, políticas da saúde, são aplicações de conhecimentos científicos para a melhora da vida da população nesse aspecto da saúde. De modo que esse Ministério da Saúde é um ministério bastante técnico, como são o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça. De modo que dificilmente vocês vão encontrar ministros da Justiça que não sejam bacharéis em Direito. Dificilmente vocês vão encontrar ministros da Economia que não sejam formados em economia, né? É claro que vocês vão encontrar, se vocês pensam no Antônio Pallotti do PT, ele era médico e era ministro da Economia. Como eu vou falar mais na frente do vídeo, existem economistas que se tornaram ministros da Saúde. Mas esses ministérios, Ministério da Economia, da Justiça e
principalmente por causa desse vídeo, o Ministério da Saúde, são ministérios bastante técnicos. Por quê? Existe uma produção de conhecimento por trás desses ministérios e que embasam essas políticas públicas. Em tese, qualquer ministério deveria ter um arcabouço de conhecimento científico que embasasse as políticas públicas. Só que esse embasamento científico é mais visto nesses ministérios mais técnicos, em especial o Ministério da Saúde. É claro que alguns podem dizer, mas Ronaldo, você está sendo elitista. Você está querendo dizer que apenas o conhecimento científico deve embasar políticas públicas. Veja, o que eu estou dizendo, na verdade, é que conhecimentos científicos têm que embasar políticas que são oriundas de conhecimentos científicos. Quando a gente fala do Ministério da Saúde, a gente está falando de pesquisa em ciências biológicas que devem embasar a práticas de saúde, né? Não é mera aqui no Ministério da Saúde, é claro que pode ter certa variação, mas não pode vigorar tanto a opinião desembasada daquele que está coordenando e executando políticas públicas de saúde. Tem que ser embasada na ciência, né? Você, quando vai fazer uma cirurgia cardíaca, você não vai procurar qualquer um. Por que você procura um médico? Porque você sabe que nessas questões o conhecimento científico e a tecnologia, que a medicina na verdade é uma tecnologia que aplica o conhecimento científico, tem que ser praticadas, executadas por profissionais que têm esse nível de expertise. Então, no momento em que os ministros da saúde, eles, considerando que esse é um ministério técnico, eles seguem o que diz o conhecimento científico e seguem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, eles estão certos, por suposto. E se um presidente está querendo, contrariamente ao que diz a ciência, contrariamente ao que diz a OMS e contrariamente ao que dizem os seus ministros, que são médicos, um presidente que nunca entrou na universidade, o presidente está querendo recomendar, está querendo que o Ministério da Saúde recomende o remédio que ele acha que é eficaz para consertar essa situação, dar conta combater essa doença, eu acho que a gente está indo por um caminho de precarização da vida, não só de crise política, é precarização da vida. E se um presidente da República, que tem que dar exemplo, ele age dessa forma, querendo se imiscuir em um conhecimento que é exclusivamente técnico e deve ser discutido pelos técnicos, isso revela um movimento de precarização da vida. Não é à toa que o Código Penal ele pune o crime que se chama prática ilegal da medicina. Ou seja, a medicina é algo tão sério, que envolve tanto com a vida das pessoas, que você não pode se dar ao luxo de pegar qualquer um para exercer a medicina. Tem que ser um cara que ficou 6 anos ali, passou no vestibular dificílimo, ficou 6 anos estudando na faculdade, ficou 3 anos fazendo residência, e aí ele vai começar a carreira. Veja, ele estudou 8 anos para começar a carreira de tão grave que é a medicina. E aí, um presidente que nunca entrou na universidade, a sua opinião vai se sobrepor a um médico que não foi imposto a ele, não. Foi um médico que foi escolhido por ele para ser o ministro da Saúde. Isso é muito precário na minha concepção, né? E aí eu fiz uma pequena pesquisa, um pequeno inventário para vocês, para tentar mostrar para vocês o quão técnico é o Ministério da Saúde. Mais uma vez, como eu disse, para a gente analisar uma instituição, a gente tem que analisar a história institucional. E eu peguei um marco, que foi o marco da redemocratização, a Constituição de 1988. Quais foram os ministros da educação, passando pelo governo Sarney, governo Collor, governo Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o Bolsonaro. E aí eu percebi que foram 24 ministros da saúde durante esse período, de 1988 para cá. Desses 24 ministros da saúde, apenas 6 não eram médicos.
de 24 ministros da saúde, apenas 6 não eram médicos, o que representa 75% dos ministros, né? E se a gente considerar que 2 desses que não eram médicos, um era membro da Academia Brasileira de Ciências, porque ele era um físico consagrado, que era o José Goldenberg, que foi ministro de FHC em 92. E o outro, que era bioquímico, que é o José Agenor Álvares da Silva, que foi ministro do PT em 2006, essa estatística vai subir para 83%. O Ministério da Saúde é um ministério tão técnico que 83% de todos os ministros desde 1988 eram ou ligados à ciência, ou ligados à saúde, ou médicos propriamente, para vocês terem uma ideia. O outro foi um engenheiro civil, Ricardo José Magalhães Barros, e o que foi do MDB em 2016, de Temer, e o outro foi Gilberto Magalhães Otti, também em 2016, do governo Temer, que era um advogado. Então só esses que não tinham esse perfil. Os outros dois, José Serra, em 98, FHC, que era economista, e Barjas Negri, que era em 2002, FHC também economista. Veja que, por sinal, os dois economistas e o engenheiro civil vêm de cursos, um engenheiro civil e um economista, são cursos que eles, em geral, valoriza-se muito a ciência, porque tem uma base científica muito grande por trás desses dois cursos, desses dois bacharelados. E é interessante, né, que esse que foi engenheiro civil, a CNN fez uma série de entrevistas com ex-ministros da saúde de várias áreas, e esse que foi um engenheiro civil era o único que estava defendendo que o Bolsonaro estava certo. Claro, a gente faz uma análise, ele era do PP, está integrando agora o Centrão, que Bolsonaro está se aprofundando. Todos os ex-ministros que tinham sido médicos, né, que eram médicos, eles estavam falando que é equivocado, obviamente, o Ministério da Saúde não ser pautado pela ciência e pelas diretrizes da OMS e ser tratado, ser pautado essa política de saúde por um presidente que nunca entrou na universidade. É precário, realmente, é precária essa situação. Espero que ela não se aprofunde. É esse o comentário de hoje. Comentários aqui embaixo, xingamentos também. Até uma próxima. Tchau.